Salve família bianconeira, mais uma vitória! E essa vitória é muito importante, vitória na Champions League, meus amigos. Como a gente estava esperando a volta da Champions, não sei vocês, mas eu estava muito ansioso pela volta da Champions. Estou muito feliz da gente ter estreado na Champions com uma belíssima vitória, né? A Juve que ficou uma temporada fora da Champions, né? Pelo tapetão, né? Por conta de ter sido punida quando vários clubes da Itália fizeram a mesma coisa, mas só a Juventus foi punida. É sempre assim, né? A gente já está acostumado com essa merda, mas tudo bem, né? Vamos falar da partida Juventus 3, PSV 1, tá? Os gols que aconteceram foram de Kenan Yildiz, Nico Gonzalez e Weston McKennie, não nessa ordem, tá? O McKennie fez o segundo e o Nico Gonzalez fez o terceiro. O que eu achei da partida, pessoal? Como eu havia previsto aqui no canal, tá? Eu tinha previsto que ia ser uma partida muito aberta e que a Juventus teria mais facilidade do que a partida contra o Empoli. E assim foi. A Juventus jogou muito bem, a Juventus conseguiu criar jogadas, a Juventus conseguiu ocupar bem os espaços do campo, quebrar as linhas defensivas do PSV e demorou só alguns minutos de jogo para a Juventus poder controlar a grande parte das ações da partida, achar o seu gol, né, numa jogadaça do Kenan Yildiz aqui. Eu fiquei, não sei vocês, mas eu fiquei emocionadíssimo com o gol do Yildiz, porque foi um gol à la Del Piero, aquela chapada, com aquela parábola maravilhosa na onde a coruja dorme, coisa linda de se ver no nosso camisa 10. Esse menino tem um futuro fodido, ele tem somente 19 anos e ele fez uma partidaça. A gente já vai fazer aqui, trazer as notas dos jogadores. Ele para mim foi o melhor em campo, ele foi eleito o homem da partida, né? E ele para mim foi o melhor em campo, jogou muita bola o Yildiz e fiquei muito feliz com a atuação dele e de toda a Juventus, né? No geral, a Juventus coletivamente jogou muito bem. A Juventus desenvolveu o PSV, foi o melhor time em campo, né? E tinha a obrigação de ser, jogando em casa. E a gente estreou muito bem nessa Champions League. E é uma Champions League onde a Juventus precisa ganhar todos os jogos praticamente, porque empate não presta nessa Champions League. Quem faz mais gol leva vantagem. Então é uma Champions League que premia o bom jogo. E agora a gente tem um treinador que busca o bom jogo a todo momento, né? Então isso é muito importante. Falar um pouquinho sobre táticas da Juventus. A Juventus pressionou muito ofensivamente. Os jogadores, o Vlahovic dava muita pressão, o Kope Mainers dava muita pressão na ofensiva, Nico Gonzalez e o Yildiz dando muita pressão, né? Subindo muitas linhas para poder fazer com que o PSV perdesse logo a bola e a Juventus recuperasse para poder trabalhar o seu jogo. Deu muito certo, porque o PSV é uma equipe muito ofensiva, né? Então isso deu muito certo, encaixou muito bem. Vamos ver como contra o Napoli no fim de semana, se essa estratégia vai dar certo também. Eu acho que vai ser diferente, porque o Napoli provavelmente vai esperar mais a Juventus, né? E a Juventus vai ter que construir mais a jogada com o Napoli mais fechadinho, já que essa receita deu certo com os oponentes que a gente empatou, que foi o Empoli e a Roma. O Napoli provavelmente vai repetir a dose para tentar retirar da gente o empate ou tentar ganhar da gente no contra-ataque, né? Que eles são um time de muita qualidade também. São os vice-líderes do campeonato italiano, tá? Depois dessa análise tática, eu quero falar individualmente dos jogadores, pessoal. Falar das notas individuais aqui. O Di Gregorio, eu dou nota 6,5 para ele. Finalmente o Di Gregorio saiu da suficiência, pessoal. Ele só vinha passando de ano com nota 6 e agora eu dou nota 6,5 pro Di Gregorio, tá? Eu dou nota 6,5 porque ele finalmente trabalhou, porque a Juventus, contra um time mais ofensivo, um time que cria mais jogadas, eles conseguiram dar uns chutes no gol e o Di Gregorio fez boas defesas aí, nada de defesa espetacular, mas fez boas defesas aí, pelo menos trabalhou. Então dou uma nota um pouquinho acima da suficiência pro Di Gregorio, tá? O Kalulu, para mim o Kalulu fez mais uma partida maravilhosa, né? Ele foi muito bem, né, na lateral direita. Eu acho que se o Kalulu manter esse nível, manter esse vigor físico que ele tá nesse início de temporada, ninguém tira essa lateral direita dele mais. Ele vai ser o lateral direito fixo da Juventus, ninguém tira. E ele foi muito sólido defensivamente, trabalhou bem a bola, teve arrancadas
em tabelas com o Nico Gonzalez, e foi muito bem, né? Eu vou dar uma nota 7 para ele, porque ele não conseguiu incidir mais ofensivamente, mas para mim ele fez uma partidaça defensiva, e também conseguiu trabalhar bem nos passes, errou pouquíssimos passes, né? Eu lembro só de um que foi bem ruim, de resto ele foi muito bem. O Bremer, dou nota 5 para ele, não gostei da partida do Bremer, defensivamente eu dou 10 para ele. Ele foi impecável defensivamente. O Bremer é um monstro na zaga defensivamente, mas na construção de jogo eu dou 0. Então na somatória aí, na divisão, ele fica com nota 5, tá? A gente fazendo a média aí. O Bremer errou passe pra caramba, a partida inteira errando muito passe. Achei ele muito ruim nos passes, na construção do jogo péssimo. Mas isso de certa forma não pesou no time tanto, tá? Porque o McKennie e o Locatelli apareceram mais próximos dele para poder ajudar ele, para ele não se ferrar tanto, porque ele estava muito mal na construção de jogo, tá? O Gatti já foi melhor, eu dou nota 6,5 para ele, além da suficiência, porque ele trabalhou bem a bola, conseguiu sair jogando bem. Saiu com um probleminha na coxa, mas o Thiago Motta falou que não é nada de grave, foi só uma precaução, e ele deve jogar contra o Napoli também. O Gatti foi muito bem defensivamente, também na construção de jogo ele foi sólido, tá? O Cambiasso estava em todos os lugares do campo, estava na direita, estava na esquerda, estava na volância, se movimentava demais, estava em todos os lugares do campo para dar opção pro time. Eu amo o Cambiasso, eu amo o jogo do Cambiasso, e para mim ele merece um 7,5 hoje, porque isso é nota alta, tá, rapaziada? Eu me inspiro nas notas que o pessoal dá na Itália, tá? Isso na Itália é uma nota alta, beleza? Dou um 7,5 pro Cambiasso. Eu acho que ele foi muito bem em todos os quesitos. O cara tem uns 3 pulmão, o cara corre pra caramba, o cara trabalha muito bem a bola. Ao contrário de algumas partidas no campeonato italiano, onde ele errou muitos passes, ele acertou quase tudo hoje. Foi muito bem. Não sentiu o peso de Champions League, foi maravilhoso. O Locatelli foi muito bem hoje de novo. O Locatelli tem sido o nosso melhor volante essa temporada. Fico muito feliz que o Locatelli está reencontrando aquele futebol dele do Sassuolo. Está jogando com muita solidez defensiva, não está errando passes. Tá sendo um volante muito bom para a Juventus, muito bom mesmo. Ele é titular absoluto, ninguém tira a vaga do Locatelli jogando isso que ele tá jogando. O McKennie foi muito bem, eu dou 7 pro Locatelli, tá? E pro McKennie eu dou 7,5, dou meio ponto a mais, porque o McKennie fez o gol, né? Numa jogadaça do Nico Gonzalez, ele deu um chapéu no cara, sofreu uma falta e não parou na falta que ele sofreu, ele continuou, brigou, seguiu no lance, conseguiu dar o passe para o meio da área. O Vlahovic tentou dominar a bola, errou o domínio, mas a bola sobrou para o McKennie. O McKennie foi lá e fez o gol. Então o McKennie foi muito bem, ocupou muito bem os espaços, deu passes de primeira, passes de qualidade, de letra. Jogou muito o McKennie, poderia até dar uma nota um pouquinho maior para ele aqui, mas eu dou um 7,5, porque achei que ele tinha umas horas que ele estava um pouco mais cansado, mas faz parte também. O McKennie é um cara que ele sofre um pouco fisicamente, tá? Mas se ele começar a jogar, porque ele jogou, é a primeira partida que ele jogou mais tempo, né? Se ele jogar mais frequentemente, ele ganha mais o físico e aí ele vai ser melhor nesse ponto também. O Yildiz eu dou nota 9, o Yildiz maravilhoso, mano. O Yildiz, que é isso, cara? O Yildiz não errou praticamente nada nesse jogo, cara. A Juventus procurou ele a todo momento, desafogar nele, e ele com quase beirando a perfeição, driblava os caras, ia pra cima, fazia inversões de jogo, trabalhava tabelas com o meio campo. Yildiz jogou demais. E aquele gol lá Del Piero, pra mim já merece o 9 que eu vou dar pra ele, tá? Eu só não dou 10 porque eu não costumo dar 10, pessoal. Eu dou 10 só se o cara meter 3 gols, fazer aquelas partidas memoráveis mesmo, aí eu dou 10, porque senão eu não dou 10, beleza? O Koopmeiners, eu vou dar um 6,5 pra ele, tá?
Eu acho que o Coupe foi muito melhor do que ele foi nas partidas anteriores, tá? Já está se encaixando melhor no time, ocupou melhor os espaços, deu opções de jogo para os jogadores, mas ele errou muito finalização. Eu acho que ele está um pouco nervoso ainda, querendo resolver demais, querendo mostrar serviço, querendo ser efetivo em campo, e ele tem que fazer o simples. E aí acho que quando ele fizer um gol, meter um passe, fizer uma jogada bonita para gol, ou um gol, ele vai deslanchar, e aí ele vai jogar pra caralho, vai jogar o que ele jogava na Atalanta. Tá muito próximo disso. Eu dou um 6,5 para ele, porque ele foi importante pro time no trabalho coletivo em si, tá? O Nico Gonzalez, eu vou dar 7,5 para ele. Eu achei que o Nico jogou muito bem. Ele deu uma assistência depois de uma jogada espetacular, dando um chapéu no jogador adversário. Ele fez um gol, ele brigou muito, correu pra caralho. Ele errou alguns passes, eu entendo, mas fazendo o que ele estava fazendo, correndo pra caramba, voltando pra marcar, faz parte também o cara errar um pouco tecnicamente. E gostei muito da partida do Nico, eu dou um 7 pro Nico, tá? Eu acho que ele foi muito bem. Eu só vou dar 7, eu ia dar um 7,5, mas eu vou dar 7 porque ele errou muito alguns passes, tá? Então vou baixar um pouquinho a nota dele. O Vlahovic eu vou dar 3, cara. O Vlahovic, eu sou fã do Vlahovic, eu gosto muito do Vlahovic. Já falei aqui no canal que quando ele chegou fiquei muito hypado com o Vlahovic, mas cara, eu tô pulando do barco do Vlahovic. O Vlahovic é um cara que tá errando muito domínio de bola, fazendo pivô pessimamente, não consegue dominar uma bola, né? Bolas fáceis, bolas difíceis, tá se deslocando errado no ataque, não abre o espaço da maneira certa. Quando chegou a oportunidade, hoje ele teve várias oportunidades de gol, errou tudo. Então dou nota 3 pro Vlahovic, péssimo em campo, o pior em campo da Juventus. Se ele não se aprumar, se ele não se acertar, eu queria até ver uma outra configuração de Juventus com o Koopmeiners de centroavante. O Koopmeiners é forte, é alto, bota o Koop lá de centroavante, sei lá, mano, inventa alguma coisa, mas tira o Vlahovic de campo, porque eu tô ficando puto com o Vlahovic, do jeito que o Vlahovic tá jogando tão mal, né? Espero que ele melhore, gosto dele, torço pelo melhor para ele, mas se ele continuar desse jeito, eu torço para que a Juventus vá no mercado em janeiro, compre qualquer centroavante para poder ficar no lugar dele, porque tá foda, viu? Tá foda o Vlahovic. O Thiago Motta eu vou dar nota 9 para ele, preparou a partida de maneira espetacular, muito bem preparada, tá? Não vou dizer perfeita, porque perfeito é só quem nos criou, mas ele mandou muito bem na preparação da partida. A Juventus simplesmente dominou o PSV, jogou muito. Os caras que entraram, vou destacar 3, tá? O Fagioli, eu achei que o Fagioli entrou bem hoje, tá? Eu gosto do Fagioli, eu tenho muitas esperanças no futebol dele, mas achava que ele estava um safado nos jogos passados. Entrava em campo numa preguiça do caralho, porra, não fazia nada. E hoje ele entrou, o Thiago Motta entrou com ele de ponta, né, no lugar do Wildes. E eu achei que ele jogou bem, cara, de ponta. Eu achei que ele fez boas jogadas, cortando para dentro, também indo um pouquinho para a linha de fundo, cruzando para dentro. Gostei bastante do Fagioli de ponta, né? Talvez seja uma posição que ele possa desempenhar um pouquinho melhor, porque de volante tá foda, tá jogando muito mal. Então eu dou 6,5 pro Fagioli, além da suficiência, tá? O EA entrou, achei que ele deu umas correrias ali, mas não foi nada demais. Eu não vou dar nem voto pro EA. E o Douglas Luiz, eu vou dar a segunda pior nota do time, eu vou dar pro Douglas Luiz. O Douglas, eu não sei o que tá acontecendo com o Douglas, eu não sei se ele chegou pensando que ia ser titular absoluto, pelo valor que investiram nele, mas eu acho que o Douglas está muito lesado, muito lento, tá desconexo do time, não está conseguindo se encaixar, ele demora muito para tocar a bola, segura muita bola, você vê que ele tem uma qualidade absurda, mas ele não consegue colocar isso pelo bem do coletivo. Isso me preocupa muito em relação ao Douglas Luiz. Não me preocupa tanto, por quê? Porque a Juventus tem um monte de opções. A Juventus tem o Thuram, tem o Fagioli, tem o Locatelli, tem o McKennie. Se precisar o Koopmeiners joga lá.
Mas o Douglas realmente deprimente esse começo de temporada dele. Espero que ele se aprume, se jogue melhor e entre nessa rotação do time. Mas se continuar desse jeito aí, vai perder espaço para todos os volantes. McKennie, Locatelli, Thuram, Fagioli, todos vão estar na frente do Douglas, esse Douglas aí. Beleza? Pessoal, essas são as minhas considerações da partida. Me digam aí o que vocês acharam da partida, ficaram felizes com essa vitória? Agora, como diz o Thiago Motta, foco na próxima, foco no Napoli, para a gente voltar a ser líder do campeonato italiano, ou a gente passar o Napoli, né? E a gente subir mais na tabela. E eu estou muito feliz da gente ter conseguido a nossa primeira vitória na Champions League. Quem sabe a Champions League saia nesse ano, né? O primeiro ano depois que meu filho nasceu, que a gente está jogando a Champions League. Eu tenho esperança nisso, né? O Alessandro nasceu esse ano, vai fazer 2 anos agora esse mês. Quem sabe a Champions League não vem esse ano, né, pessoal? Comentem aí nos comentários pra gente bater o nosso papo de sempre. Vencendo é importante, é a única coisa que conta. Fino alla fine, força Juve.